Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhum insulto seja feito nesse programa a pessoas boas e justas, e que aqueles que eventualmente sejam feitos aos maus e injustos não sejam feitos por intenção de ódio irracional, mas com intenção pedagógica. Falando nisso, alguém me envia aqui o Canto da Comunhão, folheto litúrgico número 15, da Arquidiocese de São Paulo. Em que, olha aqui que coisa bonita. Dizer que a terra, nessa terra que é de todos, há indígenas sem rumo de nações já dizimadas, há sem terra e sem teto, sem saúde e sem escola, há pessoas mal amadas. Daí, ó Jesus, a boa nova, semeaste pelas casas, pelos campos e pela cidade, convocaste teus amigos para construírem uma nova sociedade, de acordo com a promessa Novos Céus e Nova Terra. Isso quer dizer que essa merda da sociedade socialista que vocês vão fazer foi convocada por Jesus Cristo, é? Quer dizer, vocês não têm vergonha mesmo, né? E o bonito é que o Cristo diz que ele vai fazer novos céus e nova terra. Quer dizer que após o encerramento desse universo, haverá novos céus e nova terra. Mas para vocês, vai juntar aqui Diocese de São Paulo com o MST e fazer novos céus e nova terra. Essa aqui é a boa nova. Olha aqui, dentro dessa arquidiocese, se tem algum sujeito católico lá dentro, ele está muito bem escondido. O que tem muito lá é usurpador e comunista. Esses camaradas não pertencem à igreja de maneira alguma, já estão excomungados, de acordo com o texto muito claro do decreto de Pio XII, reiterado por João XXIII, e quem quer colabore com partidos ou regimes comunistas está excomungado, está excluído da igreja, isso inclui todos vocês, quer dizer, vocês todos não são mais membros da igreja, ninguém tem obrigação de respeitá-los como príncipes da igreja, vocês não são nada. Agora, vamos dar um aviso aqui. O Instituto Internacional de Ciências Sociais, em São Paulo, está promovendo um curso do meu amigo Zé Nivaldo Cordeiro sobre a era do Estado Total, desafios do mundo globalizado. Olha, eu iria e ouviria. O Nivaldo sempre tem coisas muito boas para ensinar. O Instituto também tem promovido cursos com o crítico literário Antônio Fernando Borges, o João Pereira Coutinho, que é, junto com o Nelson Ascher, um dos dois articulistas legíveis da Folha de São Paulo, e o Martim Vasques. O Instituto fica na rua Maestro Cardim 370, metrô São Joaquim, Bela Vista, São Paulo. Informações pelo telefone 011-3251-5377. E já que eu estou falando do curso dos outros, vou falar de novo do meu próprio, que vai ser aqui na segunda metade de abril, o curso de Filosofia Política, que vai ser dado aqui em Colonel Heights. Informações com o senhor Eduí, pelo telefone 041-3262-0100. O meu amigo Ahmed Youssef aqui me avisa que tem um site do YouTube botando uma página, né, de um tal de Partido Renovador Nacional de Portugal, só que botando lá o meu nome. Está com o meu nome, por exemplo, o YouTube com papapá Olavo de Carvalho. Eu não sei que raio de coisa é esse Partido Renovador Nacional. Tá certo? E também não sei como meu nome foi para lá, mas essas coisas da internet vivem acontecendo. Aqui também, o Rafael Prado me conta aqui que 400 trabalhadores na cidade de Taió, no Alto Vale de Itajaí, fizeram a manifestação botando para fora o pessoal do MST que estava lá fazendo bagunça. É isso mesmo, é assim que tem que tratar. Os caras botar para fora, dar um pé na bunda. Isso aí é um bando de picareta que vive de dinheiro público. É em Santa Catarina esse negócio, né? Taió, Santa Catarina.
Fizeram muito bem aí, catarinense. Vocês estão de parabéns. Eles têm que tirar esses picaretas daí, entendeu? O MST é o maior latifundiário que já existiu na história do Brasil e não produz merda nenhuma. Só come dinheiro, come dinheiro. Quanto mais se dá, mais ele exige, né? Então, não tem diálogo com essa pessoa. Tem que botar para fora mesmo. Agora, alguém aqui, eu tinha um e-mail que eu perdi, mas eu não lembro o nome da pessoa. Então, me desculpe, mas eu vou responder sem nome mesmo. Ela disse que eu indiquei, entre os estudos retóricos, os livros do Chaim Perelman, mas que o Chaim Perelman diz o contrário do que eu digo, que ele coloca os discursos retórico e dialético em oposição ao discurso lógico e não numa escala como eu coloco. Você tem toda a razão. Meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva está em flagrante contradição com esta afirmativa do Chaim Perelman. Só que acontece o seguinte, ciência se faz assim mesmo. Quer dizer, o sujeito anterior, no Perelman, adiantou muito esse estudo e eu devo muito a ele. Quer dizer, eu pude avançar um pouco mais no processo de elucidação disso, graças à etapa percorrida já pelo Perelman. Quer dizer, não se trata de você confrontar. O Perelman diz isso, você diz aquilo. Não, o Perelman disse isso antes e eu disse alguma coisa a mais depois. Quer dizer, eu acredito que eu fui além do Perelman, mas tenho que reconhecer que ele deu passos importantíssimos no estudo da teoria do discurso. Eu não lembro quem foi que me mandou esse e-mail, mas o e-mail ficou na minha cabeça. Agora, aqui também, o Fábio de Andrade me disse o seguinte, um tempo atrás o senhor disse que os republicanos, o Partido Republicano dos Estados Unidos, pega mais dinheiro em arrecadações de contribuintes miúdos, do povão, e que o campeão da arrecadação de milionário é o Partido Democrata, mas que daí ele manda a matéria da Folha dizendo que no caso do Obama não está acontecendo isso. De fato não está acontecendo. Né? O Obama é, até o momento, o campeão das contribuições miúdas. Mas note bem que eu falei do Partido Democrata como um todo, incluindo as eleições executivas e legislativas, e não de um candidato em especial. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além disso, está havendo aqui nos Estados Unidos uma epidemia de Obama-mania. Né? Tem um monte de sujeito que acha que o Obama é maravilhoso. Ninguém sabe por quê, porque o Obama fala, e fala bonito pra caramba. Só que ninguém tem a menor ideia do que ele está falando. Né? Todo mundo sai entusiasmado com o discurso do Obama, você pergunta, mas o que ele disse? Ah, não sei. Né? Então, o Obama é totalmente oco, né? Ele é uma espécie de... como é que se diz? A turma vai votar nele, porque tem aquela cara de coitado, né? Aquela cara de sujeito triste, menino triste, né? E eu acho que isso comove as pessoas. Então eles estão votando no Obama mais ou menos que nem votar no Lula, né? Ah, eu cansei de apostar no candidato melhor, agora vou votar no pior para ver o que dá, né? O cara não tem nada mesmo, deve ser, né? Todos os candidatos diziam coisas inteligentes, ele não diz coisa nenhuma, vou votar nele para ver se dá certo. Agora, aqui tem um negócio interessantíssimo. Um cidadão chamado Tom de Castella com 2 L's, publicou no Times Online, pelo nome dele e pelo Times Online, timesonline.co.uk, United Kingdom. Ele foi membro daquela comissão de observadores da União Europeia que foi lá para averiguar a lisura das eleições promovidas pelo Hugo Chávez, né? Em 2005. E a comissão saiu de lá dizendo que as eleições foram limpas, que estava tudo em ordem, né? E agora ele publica um negócio que diz, não, aquilo lá foi tudo, nossa viagem foi tudo financiada lá pelo governo da Venezuela, aquilo foi um piquenique, né? E a eleição foi realmente uma fraude. Quer dizer, a verdade demora, mas aparece. Tem um negócio aqui começar o artigo do Sebastião Nery, mas já sumiu aqui. Mas procurem lá, Tom de Castella. E timesonline.co.uk. Agora, o gozado é o seguinte, tem um assunto importantíssimo esta semana. Aliás, não é nem dessa semana, já faz 2 semanas que está tendo um zoom disso aí no Brasil. Eles publicaram um livro que chama Quem Pagou a Conta? O livro é a tradução aqui do The Cultural Cold War, de Francis Stoner Saunders,
que é sobre o famoso Congresso da Liberdade e Cultura, promovido entre 1950 e 1967, com dinheiro da CIA, né? Agora, o curioso é o seguinte: a ofensiva cultural soviética começou, tá certo, nos anos 20, prosseguiu até o fim da União Soviética e com outro nome prossegue até hoje, sem contar a ofensiva cultural chinesa, né? E foi um dos maiores empreendimentos, tá certo, de propaganda e manipulação que já houve ao longo de toda a história. Envolveu praticamente toda a intelectualidade europeia, rolou dinheiro pra caramba, levou um monte de gente para tudo quanto congresso de literatura, congresso de música, festival disso, festival daquilo. E mais interessante é o seguinte, é que a União Soviética não se limitava, vamos dizer, a usar os escritores como arma de propaganda. Ela manipulava os camaradas, manipulava e dominava, às vezes, através da sua vida pessoal. Por exemplo, infiltrando gente, tá certo, no trabalho ou na família do sujeito. Às vezes seduzia a mulher do cara, dava dinheiro para a mulher do cara. Quer dizer, o sujeito cada escritor ali era monitorado. Isso aconteceu com André Gide, né? Aconteceu aqui com Sinclair Lewis. Quer dizer, o envolvimento era total e profundo, era uma coisa de dominar. Dominaram aqui, vamos dizer, o sindicato dos escritores de cinema durante 30 anos, o pessoal que fazia roteiro, né? Com o John Howard, sob a chefia do John Howard Lawson, que ensinava os camaradas como é que você faz um filme que parece inocente, que não é um filme comunista. Ele dizia o seguinte: nós não podemos fazer filmes ostensivos de propaganda, nós temos que colocar uma ou duas mensagenzinhas comunistas em filmes inocentes, filmes que não têm nada a ver com o comunismo. E fizeram isso durante 30 anos, e praticamente todos os filmes tinham isso. Até filme aparentemente anticomunista tinha lá a pílula do John Howard Lawson, né? E isso aí correu bilhões, quer dizer, é impossível calcular a quantidade disso, a quantidade de dinheiro que rolou nesse negócio, a quantidade de pessoas envolvidas. Agora, nesse negócio do Congresso para a Liberdade da Cultura, promovido pela CIA, né, diz aqui essa dona Frances Stoner Saunders, olha só que maravilha, né? O Congresso, no seu auge, o Congresso da Liberdade da Cultura, promovido pela CIA, empregava dúzias de pessoas. Olha aqui, dúzias de pessoas, né? E o pessoal no Brasil está fazendo um barulho com esse livro, né, que dá a impressão que é a grande revelação, embora seja um livro já de 1999. Né? Então, sobre aquele fenômeno, né, mastodôntico da ofensiva cultural soviética, da manipulação cultural soviética, que fez rolar bilhões de dólares pelo mundo, nunca saiu um único livro no Brasil, nunca se falou uma palavra. Agora, esse negócio de que a CIA, né, decidiu em 1950, quer dizer, com 30 anos de atraso, a CIA, para não dar na vista, decidiu falar: porra, nós não podemos deixar só a KGB no campo, daqui a pouco vamos dizer que nós somos comunistas, eles não fizeram nada, porra. Né? Aliás, estava cheio de comunistas lá, desde a sua origem na OSS, que é a Organização de Serviço Secreto, já tinha comunista infiltrado na CIA, como tem até hoje, comunista e cara radical islâmico, tem de monte. Né? Mas então, para não dar na vista, decidiram fazer lá o tal do Congresso e soltaram dinheiro, né? Publicaram algumas revistas, fizeram alguns concertos de música, turnê de cantor, etc, etc. Só que é o seguinte, eles não obrigaram ninguém a falar nada, porque na União Soviética não era assim, o escritor tem que escrever de acordo com o que o chefe mandou, senão tu vai pra cana como foi Solzhenitsyn, Pasternak e todo mundo. Agora, a CIA não, a CIA pegava um sujeito que era, por exemplo, você é um social-democrata, né, você é um cara de esquerda, mas você é contra a União Soviética. Então nós damos dinheiro para você ir lá e expor as suas ideias, que você já tem. Ninguém foi forçado a escrever coisa em cima nenhuma. Tá certo? Não tem ninguém, nenhum participante da coisa, que disse assim: não, a CIA, tá certo, me chantageou, me encostou na parede para eu escrever isso aqui. Quer dizer, a CIA não fez mais do que obrigação e fez tardiamente. E fez pouquíssimo. Esse Congresso foi quase nada comparado com tem dúzias de funcionários. Meus filhos, a KGB tinha 500 mil funcionários só na União Soviética. A KGB tinha 3 mil agentes aqui nos Estados Unidos, numa época em que o número de agentes do FBI estava reduzido para 102. Agora, no Brasil,
a questão da KGB desapareceu. Não se fala uma palavra, nada, nada, nada. E se pega essa coisinha do Congresso para Liberdade da Cultura e se publica no Estadão, a coisa foi publicada com o título de Corrupção Intelectual. Como se a CIA tivesse pago os negros para falar o que eles não acham. Ora, por exemplo, um dos líderes desse Congresso para a Liberdade da Cultura foi o filósofo Sidney Hook. O Sidney Hook era um homem de esquerda e continuou sendo de esquerda até morrer. Ele só era antissoviético. Ele não chegou lá, se disser, não, a CIA pagou para ele fazer propaganda conservadora. Não, a CIA pagou para ele dizer o que ele achava, porra. E ele disse exatamente o que achava. E da mesma maneira, todos que participaram disso. Tá certo? Para não dizer que esse congresso não chegou ao Brasil, houve aí uma revista chamada Cadernos Brasileiros, que saiu durante uns 2 ou 3 anos, que era uma edição nacional da revista inglesa Encounter, que é uma revista excelente, tá certo? É uma revista de valor permanente, a Cadernos Brasileiros também. Então, o Encounter era subsidiado pelo Congresso de Liberdade da Cultura, subsidiado, portanto, pela CIA. Agora, se você pegar tudo o que aquela imensa, né, guerra cultural soviética produziu, não sobra nada que preste. Agora, essas coisas do Congresso para a Liberdade da Cultura são coisas de valor até hoje. Por exemplo, ela acusa, veja que coisa, ela não, até o crítico do Estadão. O Estadão, o jornal fundado pelos Mesquita, porque agora está cuspindo a memória do velho Júlio Mesquita Filho, né? Com essa propaganda comunista, um tal de Ubiratã Brasil, né? Escreve aqui a corrupção cultural, denunciando, olha aqui, a CIA promoveu excursões de Louis Armstrong e Duke Ellington pela União Soviética para dar a impressão de que os Estados Unidos não eram um país racista. Como você sabe, aqui nos Estados Unidos, o Louis Armstrong e o Duke Ellington estavam os dois na cadeia, como o Solzhenitsyn estava na União Soviética, né? Eles estavam lá em Guantánamo, apanhando todo dia, e daí os caras tiraram e mandaram para a União Soviética para mostrar, né? Quer dizer, então, quer dizer, é uma coisa de uma desproporção tão nojenta, tão sórdida, né? Que, olha, o que tem que fazer com esses caras é cuspir na cara, porque não tem o que discutir. Quer dizer, olha, os livros que existem sobre a ofensiva cultural soviética são muitos, né? Eu vou citar aqui 2, né? The Soviet Cultural Offensive, de Frederick Barghorn. Barghorn escreve B-A-R-G-H-O-O-R-N. Esse livro é de 1960 e é sobre a segunda fase da ofensiva cultural soviética, que começou nos anos 50, mais ou menos junto com o Congresso da Liberdade. Só a segunda fase, sem contar a primeira, que já tinha envolvido metade da intelectualidade europeia, né? Com aquele negócio do Fronte Popular, né? E, sobretudo, com, vamos dizer, a imensa organização que tinha centenas de jornais, revistas, estações de rádio, tá certo? Presidido pelo Willard Munzenberg. Agora, perto disso vem essa dona e fala de uma organização que no seu auge tinha dúzias de funcionários. E no Brasil os caras dão importância a isso e apagam, né, a monstruosidade da ofensiva cultural soviética. Você não tem vergonha na cara, ou seu Ubiratã Brasil? Você não tem vergonha na cara? Agora, o pior de todos é aqui o Sebastião Neri, escrevendo, né? Peraí, antes de falar do Sebastião, deixa eu dar mais uma dica. Tem o famoso livro Double Lives, do Stephen Koch, K-O-C-H, né, que fala sobre alguns escritores ocidentais que foram manipulados e dominados pela KGB. Não é assim que recebeu um dinheirinho para ir num congresso e falar o que achava. Não, dominado, muito próximo, como companheiro de viagem. Companheiro de viagem é um sujeito que era cercado pelo pessoal do partido, não é que todo o ambiente social dele era dominado pelo partido, e o cara ia junto, então, né, para não ficar mal com as pessoas, como pegaram que era o juiz da Suprema Corte. Tinha um juiz da Suprema Corte, cujo nome eu esqueci, a mulher do sujeito era meio maluca. Então, o que eles fizeram? Pegaram a mulher do cara e envolveram ele. Resultado, ele acabou sempre trabalhando para o partido. Sempre que o partido, ele nunca foi do partido, nunca foi comunista, mas quando tinha alguma questão importante em que precisava, quando uma opinião de pessoa aparentemente idônea, para reforçar o partido, estava lá o juiz, assim como estava o Sinclair Lewis, assim como estava um monte de gente, Aldous Huxley, todo o pessoal que tudo ganhou viagem para a União Soviética, né? Mas não era só viagem, não. Quer dizer, alguns eram premiados, outros eram forçados e outros eram chantageados, quer dizer, usando métodos de espionagem mesmo.
Isso aí o Congresso da Liberdade Cultural jamais fez. Não tem um escritor que denunciasse ter sofrido pressão, ameaça física, tá certo? Ter sua vida sido penetrada por agentes da CIA para manipulá-la e forçar a colaborar. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, o Congresso da Liberdade da Cultura foi simplesmente uma verba que foi alocada pela CIA tardiamente para juntar quem quer que fosse contra o comunismo, não importa se era de direita ou de esquerda, tá certo? E financiou igualmente todo mundo. E os caras fizeram o que tinham de fazer. A CIA não fez mais do que a obrigação, porra! Quer dizer, agora, o livro faz de conta, né? Ele conta isso aí como se fosse um grande escândalo. Que a CIA tivesse feito... Esse escândalo se não fizesse. Quer dizer, só quem tem direito de fazer ofensiva cultural é a União Soviética? Você não tem que responder a isso? É feio responder a isso? Tá certo? E você, o quê? Você não pode usar verbas do serviço secreto para isso? É feio, é pecado? Ora, vamos pra merda! O que vocês estão pensando, porra? Agora, as pessoas que escrevem essa coisa, esse Ubiratã deve ser apenas um bobão. Agora, tem um outro que escreve a respeito, que não é bobão, não, que é o Sebastião Neri, escreve na Tribuna da Imprensa, né? O Sebastião Neri, aproveitando a onda aí que fala desse negócio do livro da ofensiva da Congresso da Liberdade da Cultura, ele denuncia aqui que em 1960, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, agentes do imperialismo, foram aí no Brasil e deram dinheiro para o FHC fazer o SEBRAP. Era o braço do imperialismo já dominando o Brasil naquela época. Olha que coisa impressionante, né? E isso aí, a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller eram braços da CIA. Olha que coisa maravilhosa, o sujeito escreve isso. Agora, acontece o seguinte, aqui nos Estados Unidos, gente, até menino de escola sabe que a Fundação Ford só trabalha para a esquerda, só dá dinheiro para comunista, quando não é para movimento feminista, gaysista, abortista. Tudo que é esquerda, aqui e no mundo, tem lá o dinheiro da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller. Isso já foi investigado por uma comissão do Congresso em 1956. Quer dizer, desde 1956, se sabe isso. Fundação Rockefeller e Fundação Ford é esquerda radical, você está entendendo? Financiando tudo que não presta no mundo. Agora, no Brasil ninguém sabe disso. Então vê o nome da fundação, é Ford, Rockefeller, nome americano, pensa, é o imperialismo americano, é o capitalismo. E esse Sebastião Neri, se aproveitando da ignorância popular, tá certo? Finge que esse dinheiro que foi dado aí para criar um órgão de esquerda, um órgão que foi importante na origem do PT e do PSDB, que foi o SEBRAP, tá certo? Faz de conta que esse pessoal está trabalhando para o capitalismo e para o conservadorismo. Ora, senhor Sebastião, agora quer saber por que o senhor faz isso? Dizendo, o FHC recebeu dinheiro da CIA. Seu Sebastião, porra. O senhor, em 1954, o senhor estava em Moscou, fazendo o curso da Escola de Líderes, pago pelo governo soviético. Tá certo? Em 1954. Foi dinheiro do seu bolso que pagou isso, seu Sebastião? Depois o senhor voltou lá em 1981. E o senhor não para de fazer desinformação anti-americana desde aquela época. Agora aqui, o Ladislau Bittman, que foi o chefe, tá certo, do Serviço de Desinformação Soviético, no Brasil, tá certo? Ele era tcheco. Note que no Terceiro Mundo, a KGB não agia diretamente, usava os serviços secretos dos países satélites. Então, por exemplo, para o Oriente Médio era a turma da Romênia. Agora, no Brasil, era a Tchecoslováquia, tá certo? Então, o serviço de desinformação aí era chefiado por um tcheco que era Ladislau Bittman. Publicou o livro The KGB and Soviet Disinformation pela editora Pergamon Brassey. Tá certo? É um livro que devia estar traduzido no Brasil, mas que ninguém fala disso. Então, ele diz o seguinte, naquele tempo ele tinha à sua disposição numerosos jornalistas no Brasil, tá certo? Exercia influência sobre numerosos jornais e até tinha um semanário político, até abril de 64. O senhor não era um desses jornalistas que estavam à disposição do Ladislau Bittman, já ouviu esse nome, ô moço? Tá certo? Você não tem nada de ficar falando de FHC, porque a FHC está trabalhando para a esquerda e você também. Mas acontece que esquerdista é assim, quando tem uma briguinha, aproveita da briguinha para dizer que o outro está trabalhando para o imperialismo. Não, estão os dois trabalhando para o comunismo. Você e a FHC, o SEBRAP principalmente. O SEBRAP era uma usina de pensamento esquerdista na época, porra.
Então é sempre assim. Esse movimento revolucionário, ele se limpa na sua própria merda. Quer dizer, ele usa aqui o mal que ele mesmo fez, tá certo? Ele mesmo se acusa dizendo que quem fez aquilo foi o imperialismo. Ora, a Fundação Ford não é nenhum agente do imperialismo e não é agente da CIA, tá certo? A Fundação Ford está a serviço do movimento esquerdista internacional desde 1950, pelo menos. Tá certo? Aliás, não é só a Fundação Ford, agora é a própria empresa Ford. Tá certo? Não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos, a empresa Ford decidiu dar preferência a clientes gays. Resultado, o pessoal conservador está fazendo um boicote da Ford, que a Ford está levando um prejuízo. Diz que o que a Ford perdeu esse ano vai levar 12 anos para recuperar. E aí mesmo tomara que afunde. Tá certo? Porque a Ford sempre ajudou tudo que não prestava. A Ford ajudou o regime nazista e ajudou o regime soviético. Tá certo? Ford só fez merda desde que existiu. Tá certo? Fazia carro e merda. O carro até que é bom. Fizeram muito carro bom. Tá com o dinheiro, só faziam merda. Agora, vai ver se a Ford ajudou algum movimento cristão conservador? Jamais. Ajuda é nazista, comunista. Tá certo? Agora, seu Sebastião, eu quero ver o senhor explicar, tá certo? É o que o senhor ficou fazendo em Moscou lá. Que eu peguei essa informação, não foi nenhum inimigo seu, não é fofoca, não. Foi o seu amigo Rafael Greca. Ele que conta isso. Que o senhor estava lá na escola de formação de líderes, já aos 22 aninhos de idade, tá certo? E que depois, em 81, o senhor voltou lá, tá certo? Fez uma viagem de avião, circulou por toda a União Soviética, foi até a Sibéria. O que o senhor foi fazer na Sibéria, porra? O senhor vai jurar que não era dinheiro da KGB? Ora, eu penso que eu sou idiota, ô Sebastião. A imprensa brasileira está cheia de gente como você. Se fizer uma lista dos brasileiros que foram para Moscou, com tudo pago, e ficaram lá, tá certo? E que foram cooptados pela KGB, vai dar mais gente do que as dúzias de funcionários que tem aqui nesse Congresso pela Liberdade da Cultura. Agora, ninguém no Brasil quer investigar isso. Na revista Época, eu escrevi, quando eu li esse artigo do Ladislau Bittman, vai fazer uns 4 ou 5 anos, né? Eu escrevi lá um artigo dizendo, ó, nesse livro tem um depoimento importantíssimo sobre o Brasil. Porque Ladislau Bittman consta que foi o seu serviço de desinformação no Brasil que inventou a história da participação americana no golpe de 64. Ele conta como fez. Ele conta com todos os detalhes como é que ele enganou a mídia brasileira inteira com essa história. Tá certo? E como é que não se entrevista um sujeito desse? Como é possível? Quer dizer, um episódio central da nossa história, tá certo? Narrado por um personagem central, que foi ele próprio o autor da coisa. Ah, isso o nosso jornalismo investigativo não quer investigar. Agora aparece essa dona com um livro de 1999, sobre essa merdinha desse Congresso da Liberdade da Cultura, e todo mundo quer dizer que é corrupção intelectual. Esse Congresso não corrompeu ninguém, meu filho. Esse Congresso deu dinheiro para as pessoas falar exatamente aquilo que achavam. Não há nenhuma contradição. Eu conheço, por exemplo, a obra de Sidney Hook, tá certo? E não há nenhuma contradição entre o que o Sidney Hook falou no Congresso da Liberdade da Cultura e o que ele continuou falando no resto da vida. Tá certo? Sempre era um cara centro-esquerda, continuou sendo centro-esquerda até morrer, porra. Assim como todos os outros. Tá certo? Mas, olha, você vê, é isso que se chama no Brasil de jornalismo. Uma vez eu escrevi lá que o Sebastião Neri, né, escrevia com fiofó, e de fato, tá certo? Ele enfia lá uma caneta e daí dança na boquinha da garrafa e sai essas coisas, tá entendendo? E meu Deus do céu. Agora, outro que também escreve assim, meu Deus, para não dizer que é só na esquerda que tem esses camaradas, olha aqui, está aqui o Rodrigo Constantino reclamando do que eu falei aqui no programa sobre o artigo dele sobre as tradições. Então ele diz, não costumo perder meu precioso tempo rebatendo xingamentos e agressões. Após dizer que não vai perder seu precioso tempo, perde 4 laudas aqui, né, rebatendo o que eu disse. Né? E daí ele diz, eu prefiro focar em debates interessantes e construtivos. Né? Mas que viadagem, essa coisa de se fazer de bom menino, se fazer de educadinho, eu não aguento mais isso no Brasil. Essa afetação de polidez, para depois você dizer um monte de mentira, de besteira. Então, ele diz o seguinte, ele diz que
Eu tentei ridicularizá-la por conta do termo tradição, porque ele tomou tradição no sentido apenas de costume, dizendo que as tradições da humanidade são todas uma estupidez, porque é só repetição mecânica. Né? E agora, para provar que eu estou errado, ele pega aqui o dicionário Aurélio e dá aqui os seguintes conceitos oferecidos no dicionário Aurélio. 1. Ato de transmitir ou entregar. 2. Transmissão oral de lendas, fatos, etc. de idade em idade, geração em geração. 3. Transmissão de valores espirituais através de gerações. 4. Conhecimento ou prática resultante de transmissão oral ou de hábitos inveterados. 5. Recordação, memória. E 6 é um sentido técnico especializado, que é o conjunto, vamos dizer, dos testemunhos que confirmam um texto. Né? Quando você tem várias edições, ela forma uma tradição, mas esse sentido está fora. Aí diz aqui o Rodrigo Constantino. Como fica claro, várias dessas definições servem exatamente para o sentido que usei no meu artigo. Não, Rodrigo, nenhuma delas serve, você que não sabe ler, porra. Aonde que está escrito aqui, vamos dizer que é repetição mecânica de uma coisa que você não compreende? Que esse foi o sentido que você deu para a tradição. Quer dizer, você me dá 6 definições aqui, diz que várias delas servem exatamente para o sentido que eu usei no meu artigo. Daí ele dá, para não dizer que não dá nenhuma, ele dá uma. A tradição que coloquei em julgamento foi o ato de transmitir costumes, lendo as fases de geração em geração. Aonde que está escrito que essa transmissão implica incompreensão, que é transmissão mecânica de coisa que ninguém entende? Aonde que está escrito isso? Quer dizer, você está pegando um costume mecanizado chamando de tradição. Quer dizer, você não sabe usar nem a palavra. Certo? E ainda, não sabe ler o dicionário, porque você pega aqui 5 definições, a sexta não interessa, a sexta não é o caso. 5 definições, diz que várias delas se aplicam, quando nenhuma delas se aplica. Né? Depois outra coisa, diz, quando foi que eu disse que uma tradição costuma ser ignorada somente por ser uma tradição? Foi exatamente isso que você disse, mas como sempre o Rodrigo Constantino escreve uma coisa, a gente reclama, ele muda retroativamente o sentido do que diz. Constantino, tu é um vigarista, rapaz, mas vigarista assim, vulgar, besta, porque vigarista de arrabalde, batedor de carteira intelectual, é uma vergonha, a tua presença no debate público é uma vergonha, e eu me sinto envergonhado de eu ter que responder um merda como você. Quer dizer, puta vida. Agora, o cara se fazendo educadinho não responde xingamento, não estou nem xingando, estou descrevendo o que você é, eu estou sendo uma objetividade atroz. Né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Agora, tem aqui um leitor reclamando do que eu falei da Opus Dei. Vamos ver aqui. Luiz Gustavo Iwata. Dando uma olhada no seu site, topei com o artigo Sugestões aos bem-pensantes. Internem-se. Gostei muito do que li, mas discordo um ponto. O Opus Dei não é definitivamente uma devota perda de tempo, que foi como eu o chamei. Não é minha intenção aqui fazer o que você gosta da obra, mas talvez um pouco de informação a respeito não vá fazer mal. Olha, eu sou um sujeito que poderia ser comunista de carteirinha, o mais ranhente e abominável que você já topou na sua vida, graças à influência de alguns parentes engajados, que praticamente ajudaram a fundar o PT. Se não sou hoje, devo isso à formação que recebi nos centros culturais da obra. Foi lá, por exemplo, que tive contato com as obras de C.S. Lewis, G.K. Chesterton, Ortega, C. Victor Franco, Gustavo Corsão, Miguel Reale, Bruno Tolentino e tantos outros. Este último chegou a fazer um ciclo de palestras sobre poesia no ano de 1998 no Centro Cultural da Obra em Campinas. Mas, infelizmente, ele não morava na cidade. Fora a parte cultural, não tem a menor dúvida de conhecer um punhado de santos, assim com maiúscula mesmo, no centro da obra. Não vai ser surpresa para mim se um dia os verem elevados à glória dos altares. A exemplo do que já aconteceu com o fundador da obra, São José Maria Escrivá. Como disse Cristo, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A minha experiência com a obra me dá a certeza que os frutos de santidade que ela produz são imensos e agradáveis aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha toda a razão, Luiz Ivata, mas é o seguinte, o que eu vi, né, quer dizer, é muito bonito você ficar lá lendo Chesterton, essa coisa toda. Agora, quando eu estava enfrentando o Brasil inteiro sobre o negócio do Foro de São Paulo, tá certo? Dando prova em cima de prova, e todo mundo dizendo que eu estava mentindo, que eu estava paranoico, a Opus Dei, alguém da chefia da Opus Dei, fez um pronunciamento para dizer, não, ele tem razão. Pois eu digo uma coisa. Eu fiquei sabendo do Foro de São Paulo graças a alguém que pertencia ao Opus Dei, que era o falecido Dr. José Carlos Graça Wagner.
tá certo? E quando, usando aquela documentação que ele me passou pessoalmente, eu comecei a escrever a respeito, tá certo? E o país inteiro caiu de pau em cima de mim. Alguém da direção da Opus Dei abriu a boca para me dar um reforço? Não. Ficaram todos lá lendo Chesterton, tá certo? E cultivando a sua santidade. Você está entendendo? Então, quando eu digo que a senhora devota perde tempo, eu sei o que eu estou falando. Olha, eu não quero pôr em dúvida a santidade de ninguém, tá certo? Mas eu não acredito que haja nada de santo e deixar os combatentes sozinhos no meio do campo, enquanto vocês ficam lá escondidos rezando como se fossem velhas. Tá certo? Não tenho nada contra o Opus Dei. Tá certo? Eu acho que o que vocês fazem é certo. O problema é o que vocês não fazem. Tá certo? Eu acho que vocês são frouxos, vocês são covardes. É isso que vocês são. E digo, Deus odeia os covardes. Quero ver vocês em campo. Imagine se no tempo das cruzadas, né? Homens saudáveis e fortes ficassem em casa rezando enquanto deixam os outros lá, né? Homens de 20, 30 anos, né? Fiquem em casa rezando enquanto deixam o velhinho lá, o Olavo de Carvalho, com 60 anos lá, brigando. Vocês não têm vergonha? Então vamos lá. Agora aqui, o Daniel Pisa, que vive escrevendo besteira, fez aqui um artigo no Estadão que, ó, parabéns, Daniel Pisa, parabéns, você escreveu sobre esse grande brasileiro que é o Newton da Costa, tá certo? Que é um grande estudioso de lógica matemática, certo? É uma glória da ciência brasileira, uma das poucas, tá certo? E que é um sujeito que está realmente esquecido, quer dizer, num panorama filosófico dominado por Emir Sader, Mariana Chauí, etc. O Newton da Costa é uma espécie de megatéria, de mastodonte, de ser antediluviano, tá entendendo? Que ninguém mais compreende, ninguém mais nem sabe o que é. Então, parabéns, Daniel Pisa. Você está falando de quem merece, tá certo? Então, você está contribuindo para fazer justiça. Vamos em frente. Hoje está tendo menos telefonema, né? Eu acho que o pessoal ficou assustado com o aviso que eu dei, porque eu estava falando muito. Ligava e ficava falando 10, 15 minutos, não pode, porque tem sempre mais gente na fila. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa, maravilhosa. Você conhece o juiz Odilon Rodrigues, de Campo Grande, aquele que, né, tem provas lá de que a turma da Farc está ajudando o Comando Vermelho, PCC, né, está armando, ajudando e instruindo, né? Ele tem um processo contra o Fernandinho Beiramar, né, e mais 23 comparsas. Você sabe que o juiz Odilon Rodrigues, ele é obrigado a viver escondido, ele tem que dormir no próprio fórum, ele não pode meter a cara do lado de fora que leva tiro. Já tentaram matar o homem não sei quantas vezes. Esse é um grande brasileiro, esse é um herói nacional, você está entendendo? Esse vale mais do que toda essa petezada junto. Pegar o Congresso Nacional inteiro. Meus filhos, vocês não servem para ser engraxate do juiz Odilon Rodrigues. Tá vendo? Então, acontece que o homem tem o processo contra o Fernandinho Beiramar. Agora, o Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, tá certo, é o escritório da advocacia do PT, tá certo, decidiu garantir a todos os réus presos o direito de estar presente em todos os atos dos processos judiciais. Tá certo? Isso quer dizer que qualquer coisa que o juiz vai fazer, tá certo? Em todas as etapas do processo, tem que estar lá o Fernandinho e a putada toda. Tá entendendo? Isto aí coloca o juiz imediatamente em risco. Quer dizer, o STF sabe perfeitamente que fez isso para bloquear o trabalho do juiz. Ele sabe que o juiz não pode se expor dessa maneira. Então o STF está convidando esse juiz a morrer. Quer dizer, o STF condenou o juiz à morte. Olha que beleza, olha o ponto que nós chegamos. Quer dizer, vocês querem investigar Fernandinho Beiramar, Farc, etc, etc. Ah, o STF não quer que você faça isso, não. Quer dizer, será que ninguém no STF sabe que existe risco para o juiz Odilon numa coisa dessa? Sabe, e por isso mesmo votou isso. Vocês não têm vergonha na cara mesmo, hein? Ora, porra. Agora depende do quê? O Odilon Rodrigues sabe que não pode realizar as audiências no fórum da cidade. Claro, se ele for realizar essa audiência no fórum com toda essa gente lá, vai morrer.
Preocupado, ele oficiou ao general do Exército, comandante militar do Oeste, propondo a realização das audiências do Regimento Militar de Amambaí. O Exército alegou que o pedido deveria ser encaminhado ao presidente da República. Então aí, seu Lula, o senhor vai dar essa autorização? Lembra bem, seu Lula, o Fernandinho Beiramar, lá na Colômbia, já contou todos os negócios que ele fazia com a Farc. No tempo em que o senhor, como presidente do Foro de São Paulo, passava a mão na cabeça das Farc e condenava como terrorismo de Estado qualquer coisa que o governo da Colômbia fizesse contra seus amigos. Se o Fernandinho Beiramar for ser interrogado lá, ele é capaz de dizer tudo de novo. Né? Então fica aí o problema. Mas olha só, onde é que o negócio foi parar, hein? Vamos ver se temos mais alguma novidade aqui. Ah, temos aqui, olha que coisa, né? Tá difícil, viu? Tá difícil. Aqui esse do Hélio Schwartzman, ele insiste, né? Ele diz aqui que a coluna dele, em que ele defendeu a ciência dos ataques neocriacionistas, gerou muita controvérsia, né? Então, leitores questionaram-me acerca da eugenia, das bases epistemológicas do darwinismo, do caráter laico do Estado e até da validade do discurso científico. Acreditar na ciência, sugeriram alguns, exige tanta fé quanto crer em Deus. Daí diz ele, será? Aceito a provocação. De modo que vou tentar mostrar hoje por que a ciência não é uma religião. Comecemos pelas semelhanças. Como qualquer um que já abriu um livro de epistemologia sabe, a ciência busca seus fundamentos em meia dúzia de postulados, ou seja, de premissas que, a exemplo dos dogmas religiosos, são tomados como auto-evidentes. Isto é, considerar verdades verdadeiras sem necessidade de demonstração. Para o monoteísmo, sentenças como Deus criou o mundo constituem verdades inquestionáveis. Já na ciência, quem desempenha esse papel são princípios como de identidade e não contradição. O primeiro afirma que se A igual a A, então A igual a A. O segundo reza que se A não é B, então a ocorrência de A, na ocorrência de A não ocorre B e vice-versa. Note bem o que ele diz. Né? Ele diz, dos dois lados existem premissas não demonstradas. Premissas não demonstradas assim são as premissas dos princípios da lógica. Princípio de identidade, não contradição, e ele esqueceu do terceiro excluso. Acho que por ser uma terceira excluso, ele excluiu. Mas então ele citou pelo menos dois, quer dizer, pelo menos dois ele conhece. E ele coloca aqui como um dos princípios da religião, princípio não demonstrado da religião, que Deus criou o mundo. Mas olha, seu Hélio, o senhor não tem mesmo vergonha nessa sua cara? Em primeiro lugar, esses princípios que o senhor diz que são os princípios da ciência, que são os princípios da lógica, foram descobertos por Aristóteles, eles foram usados durante mais de 1000 anos na teologia antes que surgisse a ciência moderna. Esses não são princípios da ciência moderna. Tá certo? São princípios que foram usados por toda a filosofia escolástica. E o senhor está dizendo que esses são princípios da ciência moderna? Não são não, seu Hélio. Tá certo? E segundo, que Deus criou o mundo não é um princípio de nenhuma religião. A sua compreensão da religião é pueril, o senhor é totalmente ignorante. Note bem, a doutrina católica, através de Santo Tomás de Aquino, que é um dos doutores da igreja, portanto, cuja obra está incorporada totalmente na doutrina católica, Santo Tomás de Aquino diz claramente que não apenas Deus como Criador, mas a simples existência de Deus, tá certo? Não é uma premissa de nada, é a conclusão de um raciocínio. Quer dizer, a religião católica não parte da existência de Deus. Ela discute e demonstra a existência de Deus. Quer dizer, a existência de Deus, a própria existência, nem Deus como Criador, nem isso estou falando. Ou seja, se você não sabe o que é um princípio, não sabe a diferença entre uma premissa e uma conclusão, para de dar aula, tentar dar aula de lógica na Folha de São Paulo, seu Zé Mané. E aí vai. Bom, mas tem tanta besteira nesse artigo que não dá nem vontade. Mas... Agora, uma coisa engraçada nesse artigo é o seguinte, ele pega, né, ao discutir a religião, ele atribui qualquer besteira à religião. Como, por exemplo, acabou de atribuir a ideia de que Deus criou o mundo é um axioma. Não é um axioma, isso é a conclusão do raciocínio. Os axiomas que a religião parte são exatamente os mesmos que você está dizendo que os da ciência, que são os princípios da lógica, identidade, contradição e terceiro excluso. Identidade, não contradição e terceiro excluso. São exatamente esses os mesmos.
você, obviamente, jamais abriu um livro de teologia escolástica. Nunca na sua vida você não tem a menor ideia do que é. Senão você não diria uma estupidez dessa. Tá certo? Agora, quando ele vai falar da ciência, ele nunca fala da ciência historicamente existente. Ele fala da definição abstrata de ciência. Quer dizer, a ciência usa os princípios da lógica e depois, para aplicá-los à realidade, ela introduz a atenuação probabilística. Bom, é isso que a ciência deve fazer. Tá certo? Mas, note bem, entre a definição ideal de ciência tá certo? E a prática histórica, a diferença é enorme. Por exemplo, você não pode dizer, por exemplo, que o darwinismo procedeu assim. Tá certo? Você sabe perfeitamente que, na obra de Darwin, não existe a prova da evolução. O próprio Darwin reconheceu isso, que a prova só poderia vir posteriormente com o melhor conhecimento dos registros fósseis. Ou seja, ele sabe que ele não provou uma tese, ele simplesmente lançou uma hipótese. Tão logo foi lançada essa hipótese, cientistas, não foi ideólogo, não foi jornalista, cientistas, que eram pessoas de primeiro plano, tá certo? Como o Huxley e o Ernest Haeckel, imediatamente transformaram aquilo, tá certo, num movimento eugenista, ideológico, etc. Os cientistas fazem isso, meu filho, e todo mundo vai atrás dele porque pensa que a ciência está agindo de acordo com os princípios da lógica. A ciência tem elemento ideológico muito mais irracional do que qualquer religião. E você mesmo acabou de demonstrar. Por quê? Quando você confunde a ciência historicamente existente com o ideal de ciência contido na sua definição, isso é procedimento característico do discurso ideológico. O discurso ideológico toma ideais como realidades quando fala de si mesmo. Tá certo? E quando fala do adversário, tenta usar as realidades mais deprimentes como se fossem os ideais dele. Em vez de comparar ideais com ideais, realidade com realidade, não. Compara os seus ideais com a realidade do vizinho. Tá certo? E às vezes não são nem realidades, são mentiras, como você mesmo acabou de fazer com relação a esse negócio de que Deus criou o mundo, é um princípio da religião. Quer dizer, essa distorção é característica do discurso ideológico, é a estrutura mesma da lógica ideológica. Quer dizer, o que você está fazendo aí é pura ideologia, e pior, nem sabe. Né? Mas... falando nisso, alguém está cobrando de mim um esboço de um sistema de filosofia, que é uma apostila minha antiga. Olha, eu pensei que isso estava no meu site e vi que não está. Eu vou tratar de colocar lá, mas daí eu preciso primeiro procurar aqui no meu HD. Então vamos em frente. Alguém me pergunta o que eu acho desse negócio do arcebispo de Canterbury, Rowan Williams, que diz que é inevitável uma certa acomodação do sistema legal britânico com os preceitos da Sharia. Olha, eu não acho nada, mas eu vou contar para você uma história. No mundo islâmico existe a religião, né, no sentido, vamos dizer, teológico e legalista da coisa, a religião no sentido público, e existe o esoterismo. O esoterismo é praticado em milhares de organizações que se chamam tarikas, plural turuks, mas eu vou usar tarikas, porque a portuguesa. Então, as tarikas são organizações esotéricas, algumas com milhares de existência, outras fundadas ontem, tá certo? Que não são fiscalizadas por ninguém, porque no Islã não existe uma coisa como uma entidade central como a Igreja Católica. Então as tarikas podem fazer o que quiser. A variedade entre elas é muita. Tá certo? Algumas são fábricas de santos, outras são usinas de demônios. Pode acontecer qualquer coisa ali dentro. Tá certo? Você não entenderá nada da atuação do Islã no mundo se você não levar em conta essas organizações, cujos membros são frequentemente autorizados, membros que têm para com seus chefes, vamos dizer, um juramento de lealdade e obediência absoluta, às vezes são autorizados pelo chefe a ter uma conduta não islâmica em público. Resultado, eu conheço algumas centenas de pessoas que falam em nome de várias religiões e são muçulmanos integrantes, são membros de tarika. Eu conheço. Eu já vi isso. Tá certo? Então, eu acho que esse seu Rowan Williams, se ele não é isso, ele está muito perto disso ou foi influenciado por alguém. Entendeu? Agora, é claro que os analistas políticos ocidentais não entendem merda nenhuma disso,
Tá certo? E imagino que a penetração islâmica no Ocidente é só através de imigração e propaganda maciça. Quando você tem uma atuação, eu já escrevi sobre isso no Diário do Comércio, uma atuação de nível muito mais alto que vai dominando a alta intelectualidade do país através da atuação discretíssima das taricas ao longo de 40, 50 anos, sendo vamos dizer, uma coisa tão lenta que é imperceptível essa porcaria que se chama mídia, porque a mídia é periferia da realidade. A mídia só pega o que é demasiado aparente, aquilo que todo mundo consegue enxergar. Tá certo? Então, quem se guia pela mídia popular não vai entender jamais coisíssima nenhuma. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Quem é? Alô? Sim, quem é? Olavo? Eu. Alô? Eu. Oi, Olavo. É Alex do Alabama, tudo bem? Tudo bem? Oi, Olavo. Eu liguei para... é um assunto diferente. Eu liguei para te perguntar sobre... Um ouvinte na semana passada falou com você sobre um documentário do Collor, com dinheiro do Partido Pois é, me falaram disso. Comunista. Mas, olha, eu não sei se a pessoa me mandou, disse que ia me mandar um link desse negócio. Era um documentário feito pelo Collor, denunciando alguma tramóia naquele negócio do impeachment dele. E eu acho importantíssimo que todo mundo tome conhecimento disso. Porque todo mundo no Brasil fala em ouvir os dois lados e em seguida tapa um dos dois lados. Isso é invariável. Então, para ouvir os dois lados, tem esses camaradas todos que estão... Passou o nome, eu fiquei com uma curiosidade, procurei na internet, mandei alguns e-mails para algumas pessoas, ninguém nunca ouviu falar desse documentário. Pois é, ficou de me mandar um link, eu não sei, se mandou porque ontem houve uma ventania aqui, nós ficamos sem eletricidade o tempo todo, era o tempo que eu tinha para procurar um material até para esse programa. Né? E tive que fazer tudo no atropelo hoje, não achei isso aí. Espero, eu acho que foi um xará seu, também chamado Alex, só que também chama Alex, também é um brasileiro que mora aqui, mas em outro estado. Eu não sei se ele me mandou isso. Deve ter mandado e eu aqui não achei. Vou procurar, eu vou atrás. Tá legal, Olavo. Obrigado, hein? Obrigado pelo lembrete. Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui. Guilherme Bordonal pergunta. Eu sou professor de História no ensino fundamental e estava observando criticamente os livros didáticos, inclusive os mais atuais, e eles simplesmente não tocam na questão do comunismo na China. Esse assunto é suprimido nos livros didáticos. Mas é claro que tem que ser suprimido, porque o comunismo chinês matou, segundo as últimas pesquisas, 73 milhões de pessoas para construir uma nação miserável que depois teve que ser salva pelo capital americano. Entendeu? É claro que eles não podem contar isso aí. Também não podem contar, por quê? Por causa da investida cultural chinesa que está acontecendo nesse momento no próprio Brasil. Toda hora você vê exposição não sei o que da China, viagem para a China, tá certo? Porra, isso aí está correndo dinheiro chinês aí. Ô, seu Sebastião, dinheiro chinês pode? Né? Então, Guilherme, o negócio é esse. E os caras jamais vão falar disso. Olha, mídia no Brasil, ensino no Brasil, é tudo empulhação. Depois que eu vim, eu já sabia disso quando eu estava aí, mas depois que eu vim para cá, começando a comparar, quer dizer, o material que circula aqui, as informações que circulam aqui, tá certo? E o silêncio total no Brasil, a distorção completa que tem no Brasil sobre o que se passa, por exemplo, nos Estados Unidos, olha, é de ficar abismado. Quer dizer, a falta de informação é tanta que o sujeito pode fazer como Sebastião Neri, enganar a população, dizendo que a Fundação Ford está trabalhando para o imperialismo americano. Quando está trabalhando é para o comunismo, aqui até criança sabe disso, desde a década de 50, porra! Tá entendendo? Ora, a classe jornalística brasileira, todos esses comentaristas aí, esses camaradas são tudo exploradores da boa-fé popular. Tá certo? Eu não digo nem que o lugar deles é na cadeia, o lugar deles é na privada. Eu não quero infectar a cadeia. Na cadeia tá cheio de gente honesta, tá entendendo? Tem lá o sujeito que bateu uma carteira, o outro que falsificou um cheque, cometeu um pecadinho uma vez na vida e foi parar lá. Mas esses caras que falsificam tudo, todos os dias, estão tudo aí solto ganhando um montão de dinheiro. Tem jornalista no Brasil que ganha 80, 100 mil reais por mês para lamber o saco do PT. Você está entendendo? Vocês viram até aquele processo do Diogo Mainardi contra o tal do Paulo Henrique Amorim, dizendo que o Paulo Henrique Amorim estava a soldo do PT. Ele disse
Daí o Paulo Henrique Amorim foi lá, processou e se ferrou. Por quê? Porque ele estava soldo mesmo, você está entendendo? Agora, o seu Sebastião Neri, eu não sei se ele está soldo, mas ele já esteve. Porque viagem para a União Soviética para ficar lá e fazer cursinho na escola de líderes custa muito dinheiro, porra. E ele fez, não uma, fez duas. Agora, eu não fiz viagem, paga por ninguém. Eu pago tudo que eu faço, eu pago com o meu dinheiro. De vez em quando eu peço dinheiro para amigo meu, particular, você está entendendo? E mesmo assim, peço só um pouquinho. Agora, esses camaradas não tem limite, não tem limite. Dá todo mundo, agora não precisa nem pedir dinheiro, porque o governo dá cartão de crédito, porra. Né? Tá aqui aquela dona Matilde lá gastando dinheiro a rodo, né? Agora, esses camaradas, vamos dizer, eles chantagearam tanto o país com aquele discurso falso, moralista, que enquanto eles montavam o mensalão, eles estavam lá, né, ao mesmo tempo posando de ser, vamos dizer, os campeões da moralidade. Eles tanto acusaram que as pessoas se convenceram de que eles são santos, e agora ninguém quer se desiludir. Tá certo? A pessoa não quer ter o escândalo no sentido bíblico. O escândalo é quando você descobre que o seu Deus não existe ou que o seu Deus é malvado. E daí o seu mundo caiu, você está entendendo? Então, ninguém quer se desiludir. Então, mesmo sujeito vê o Lula, né? Vê lá o Lulinha, bilionário, né? E continua tratando o Lula como se fosse um pobrezinho, filho da classe operária. Né? Via lá a ex-governadora do Rio, como é que chamava? Benedita, né? Benedita lá gastando dinheiro a rodo, e coitadinha, ela se fazia ainda de favelada, todo mundo passava a mão na cabeça dela. Quer dizer, porque você foi pobre durante 2 dias antes depois, como eu fui muito mais pobre do que eles. Mas muito mais. Você, quanto mais sobe na vida, quanto mais rico fica, mais dosinha o pessoal tem deles, coitadinho, né? O Lulinha tá em uma situação tão difícil, coitado. Né? Aliás, eu queria aqui fazer um apelo de comida sem máscara. Está ganhando lá o concurso IBEST. Né? Nós não pedimos voto para ninguém, nem falamos disso. Não saiu no Mídia Sem Máscara, eu também não falei nada. Mas está lá, em primeiro lugar, no concurso IBEST da parte de cidadania. Né? E, ao mesmo tempo, eu li lá no site do PT um apelo dramático do PT para os militantes que votem no site dele, porque o site dele está perdendo feio, está em 4º, 5º lugar. Né? O PT, com todos os seus milhares de militantes, com todo aquele dízimo que ele recolhe, com todo o dinheiro que vem do governo, né? Com seus milhões, essa militância inumerável, né? Está lá em 4º, 5º lugar, o Mídia Sem Máscara, que não tem de cair morto. Está lá o Paulinho Diniz, né? A ração diária do Paulinho Diniz, ele come 3 grãos de feijão. 3 grãos, 2,5. Metade dele pro dia seguinte, coitado. Entendeu? Trabalhando que nem um camelo para manter o Mídia Sem Máscara. Né? E nós ganhamos. Ô, militantes do PT, tem um pouco de caridade. Né? Vejam as dificuldades do Lulinha, porque o IBEST pertence lá à companhia que é do Lulinha. Quer dizer, que vergonha. Vocês vão permitir que o PT passe essa humilhação no próprio site do Lulinha. Gente, deem um jeito nisso. Vão lá votar, os militantes. Não façam uma coisa dessa, né? É uma crueldade deixar o Mídia Sem Máscara humilhar assim, o partido oficial. Né? Então, contribuam para a justiça social. Entre eu e o Lulinha, não pode continuar essa desigualdade, humilhando o coitadinho dessa maneira. Né? Temos que introduzir aqui um princípio, né, de caridade, como diz aqui o arcebispo, ao sem terra, sem teto. Né? Vocês têm que construir uma nova sociedade de acordo com a promessa do Novos Céus, Nova Terra. Promessa do arcebispado de São Paulo. Vão lá, então, né, e deem um jeito nisso. Acabem com essa pouca vergonha. Né? Fica aí o apelo dramático aos militantes do PT. E, então, até a semana que vem. Muito obrigado.